sobre nós a responsabilidade de trazer a palavra. Sabe, aqueles que às vezes pensam que é fácil ou acham que é destaque, que é honraria, é uma responsabilidade muito grande falar da palavra do Senhor. Porque primeiro Ele trabalha em nós, sabe, como o irmão falou, o pastor nos ensina, primeiro Ele vai nos espremendo, nos ensinando, nos exortando, nos lembrando, nos provando, para que a gente tenha experiência, para que a gente tenha autoridade para falar sobre aquilo que Ele quer ministrar na igreja. Meu Deus, aleluia. E hoje o tema é superação. Eu brinquei com meu esposo de manhã, eu falei, acho que eu vou precisar de umas 2 horas para falar tudo que eu comecei a escrever, e eu confesso que eu estou bastante nervosa, mas vamos ler a palavra de Deus, começar a refletir e meditar juntos sobre esse tema, para sairmos aqui edificados em nome de Jesus. Eu quero ler 2 Timóteo, capítulo 1, apenas o verso 7, uma palavra muito conhecida da igreja, que eu particularmente gosto muito, e na prática ela é difícil de executar, mas é uma palavra muito forte, que a gente tem que se apegar nela como realmente aquele dardo que vai nos motivar, que vai nos colocar para frente. Diz assim a palavra do Senhor, 2 Timóteo 1,7: porque Deus não tem dado espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. Aleluia. Glória a Deus. Espírito Aleluia. de poder, de coragem, de amor e de moderação. Isso que Deus deu a mim e deu a cada um dos irmãos. Nós temos que tomar posse dessa palavra. Nós temos que acreditar e viver essa palavra. Mas não viver somente em tempos fáceis, em tempos confortáveis. Porque daí seria realmente muito cômodo. É viver nos tempos de dificuldade. É viver nos tempos que a gente se sente fraco. É viver nos tempos que a gente se sente incapaz. É viver nos tempos que as condições são adversas, que tudo parece que está contra, conspirando contra, tudo está se fechando, todas as barreiras se levantando. É nesse tempo que nós temos que viver essa palavra do Espírito que Deus deu a mim e aos irmãos que aqui estão, e à igreja do Senhor na face da terra. É um espírito de coragem. Amém, aleluia. Coragem. A coragem não vem de nós. A coragem não é humana, ela vem do Senhor. Porque nós somos covardes. Nós somos medrosos. A nossa natureza, a nossa carne, a nossa emoção, ela nos assusta. Se a gente agir emocionalmente, ai, o que seria de nós? Aleluia. O que seria de nós se nós fôssemos dominados pelas emoções? Até a própria Bíblia nos fala que o coração é enganoso. E às vezes, no meu trabalho como psicóloga, às vezes eu estou ali ouvindo aquelas pessoas e o meu coração se compadece, toca e fala, não, ela está falando uma coisa que não tem nada a ver com a verdade. Mas é uma cegueira, é uma fraqueza, é uma prisão. Então nós temos que vigiar para não sermos dominados pela nossa carne, pela nossa emoção, e nós temos que viver e tomar posse e nos posicionar, porque Deus nos deu o espírito de poder, de amor e de moderação. Glória a Deus. Eu posso me sentir covarde, achar que eu sou covarde, mas Deus me deu o espírito de coragem. E é nessa fé, e é nessa promessa que eu tenho que caminhar, em nome de Jesus. E aí nós entramos no tema dessa noite. Aleluia. Superação. O que é superação? Uma palavra tão conhecida. A superação é uma palavra de origem latina que significa ato de elevar-se ou passar por cima. Eu vou superar, vou passar por cima daquilo. Vamos falar uma linguagem mais fácil?
dia. Mas o Espírito que Deus nos deu, tem coragem. Glória a Deus. Aleluia. Ir além. Vencer limitações. Eu tenho um limite. Cada um de nós tem um limite. Seja no corpo, um limite físico, um limite lá do peso. Uns pega 10, 15, 50. Limite de fome, limite de sono. Mas superar é vencer esse limite. Então, se eu orava meia hora, 1 hora, 2 horas, 3 horas, eu tenho que superar e passar desse limite. Qual é o meu limite? Não é o limite do meu irmão, do meu pastor, o limite da internet, o limite que está falando, é o meu limite. Se o meu limite de jejum era 5 horas, eu vou fazer 10, é 6, é 12, é 3 dias, é 21 dias. Se o meu limite de sono, eu preciso dormir mais que os olhos, então eu vou vencer esse limite, dormir menos e ter uma vida mais produtiva. Se o meu limite de comer não tem limite, eu não encho, eu tenho que vencer e colocar um limite. É superar as barreiras, os desafios, as dificuldades. Superar. Não é fácil. Não é fácil. Mas é possível. Superar essa natureza ruim. Superar a natureza, superar esse temperamento, superar aquele negócio de eu não levo desaforo para casa. Vence esse limite e põe o zíper na boca, em nome de Jesus. O limite de falar muito, de falar o que não deve, de falar do que dos outros, de dar palpite. Vence esse limite como? Se calando. Ou não, eu não gosto de falar, não gosto de conversar, não gosto de perguntar, não gosto de me expor, não gosto de... Eu não gosto. Então vence esse limite e comece a se importar com pessoas. Comece a perguntar sobre as pessoas, comece a abençoar as pessoas. Eu não sei qual é o limite de cada um. Estou conhecendo os meus e tentando superar eles e já é difícil. Aleluia. Quais são os seus limites? Quais são? Na sua área material, física, biológica, na sua área emocional, psicológica, na sua área social, de relacionamento. Eu não gosto de sentar na mesa e escutar a pessoa mastigando. Meu Deus, misericórdia. Supere esse limite. Pede para Deus. E você vai vencer esse limite da intolerância. Da impaciência, para vencer o que tem nos paralisado, o que tem impedido a gente de avançar. Porque se superar é ir além, Deus quer que nós, como igreja, avancemos neste ano de 2026. Primeiramente, você tem que avançar aqui, ó. Você tem que evoluir aqui, dentro de cada um. Não é evoluir uma performance. Eu achei muito interessante esses dias ouvindo o pastor Luciano Subirá. Não estou fazendo apologia a nenhum pastor aqui, mas eu assisto e aprendo bastante com ele. E tem um dos sermões dele lá que ele fala de quando ele jejuou não sei quantos dias, orou não sei quantos dias e tal, ele foi sempre tentando mais, uma gana, uma força, mas muito sofrido e tal, porém ele conseguiu. Mas interessante a humildade dele, a lição que ele nos dá ali naquela ministração, quando ele fala que no momento dessas orações dele, o Espírito Santo revelou
peso de responsabilidade sobre nós e de vigilância, e a gente entende aqui, como diz na apostila, aí no texto, o maior inimigo para as grandes realizações que poderíamos empreender somos nós mesmos. Somos nós mesmos. A gente culpa Satanás de tudo. Tudo é ele. Tudo é ele. Aconteceu um embaraço na família, algum problema em casa, não sei o quê, o cachorro está louco. É esse perturbado, é esse. Toda vez que eu vou falar do adversário, eu me lembro do nosso irmão Paraíba, lá de Centro do Norte, que fala, é o Constantino, né? Constantino. Cada um chama o nome que quiser, eu não quero chamar de nenhum nome. Eu não quero nem proferir o nome dele, tem que chamar o nome de Deus. A gente tem que clamar o Espírito Santo, mas a gente tem que conhecer o adversário. Porém, o adversário, muitas das vezes, não é Satanás. O adversário, muitas das vezes, sou eu. A minha adversária. Eu que puxo o meu tapete, eu que me boicoto, eu que fico me confundindo, me colocando para baixo, e assim é com cada ser humano. Cada um é adversário de si mesmo. Quando deixa o medo, quando deixa a ansiedade, quando deixa um espírito contrário desse que Deus tem nos dado, entrar na nossa mente e dominar a nossa vida. Quando deixa aquilo que o pastor ministrou na semana passada, e hoje ele citou novamente, deixa o estilo de vida contaminado e prejudicial continuar tocando, dirigindo os nossos dias. Não. Vence, vamos vencer, vamos superar essa natureza. Sabe, esse padrão familiar repetitivo, doentio, que a gente reproduz, é natural, é automático, a gente herda. É claro que a gente vai ter padrões, mas se a gente vê que aquilo não foi saudável lá, por que a gente vai continuar repetindo? Eu posso não ter vindo de uma família saudável, mas eu não preciso criar uma família doente também. Glória a Deus. Glória a Deus. Em nome de Jesus, nós temos que despertar. Superar o nosso inimigo preguiçoso que mora aqui dentro. O falastrão, o medroso, seja qual for esse inimigo aqui dentro, que não acredita em você, que não confia em você, que fica, você acha que aquela voz que você está ouvindo é do diabo, mas é a sua mente que quer também te paralisar. E nós temos que ter maturidade, discernimento para entender se é o nosso coração, se é a nossa emoção. Nós temos que ajustar essa sintonia e, sabe, vai lá diante do espelho e fala, ó, Nancy, para de loucura. Deus te deu um espírito de coragem. Deus não te deu um espírito de covardia. É claro que nos dias difíceis, meus irmãos, é o que eu falei no início da palavra, a prática disso é muito desafiadora. Mas se é promessa de Deus, se Ele falou que Ele deu, eu só tenho que segurar. Eu só tenho que tomar posse. Eu só tenho que acreditar e me posicionar nessa vestimenta de coragem, de amor e de moderação. A lição da apostila também cita Jabes. 1 Crônicas 4:10. Aleluia. Jabes invocou o Deus de Israel, dizendo: ó, quem dera me abençoasses e expandisse o meu território, que tua mão esteja comigo, preserva-me do mal, para que não me sobrevenha a aflição. E Deus lhe concedeu o que ele tinha pedido. Aqui nós vemos na história, Jabes era um homem descendente de Judá, era da tribo de Israel, e esse nome dele significa tristeza, dor, porque a mãe teve ele em condições de muitas dores, e ela deu esse nome para ele. Olha que herança, tem um nome desse, significa tristeza, dor. Só que aqui ele orou, pedindo que Deus alargasse as fronteiras, livrasse ele de todo aquele mal, de toda aquela herança, de tudo que ele herdou, através de um nome, através de uma condição sofrida, no qual ele veio ao mundo.
dor, uma situação de sofrimento, que podia parecer uma condenação. Aquele lá, condenado, nossa, você não tem, coitadinho, você não sabe como é que foi o nascimento dele, a história da mãe dele, da família dele. Quantos de nós trazemos essa carga? Ó? Nossa, uma infância sofrida, uma família disfuncional, tantas palavras que a gente ouviu, palavras de maldição, palavras de derrota, tantas frustrações, tantos tropeços que nós tivemos e as pessoas da nossa caminhada também tiveram. E a gente vai trazendo toda essa bagagem, vai trazendo toda essa bagagem. Mas nessa noite Deus pede que a gente venha superar, em nome de Jesus. Superar e ir além. Se falar o A de mim, mas é um A negativo, eu vou transformar esse A em A positivo. Eu vou além com o espírito de coragem que Deus me deu. Eu vou além com a nova vida que Deus me deu. Eu vou além com a transformação que só o Espírito Santo pode fazer em mim e nos irmãos. Só Ele. Ele muda a história, Ele muda temperamento, Ele muda a natureza. Nós oramos aqui no primeiro dia do clamor, Ele transforma, Deus transforma a maldição em bênção. O primeiro dia de clamor foi bênção. Isso é outro ponto importante que Deus, sabe, ministrava no meu coração, irmãos. Longe de mim querer exortar a igreja, quem sou eu, mas serviu para mim também. Sabe o que nós precisamos? Nós precisamos gravar as palavras de Deus no nosso coração. A gente não sabe o que foi falar domingo. Misericórdia. Nós precisamos gravar, aprender, comer, digerir, ter fome, ter sede. Porque só assim nós viveremos o extraordinário do Senhor. Uma mudança, um crescimento, uma superação. Nós que estamos aqui hoje, nós já vivemos a superação desse dia. Cada um aqui supera um limite. Um cansaço, uma dor, um problema, uma preocupação, uma condição financeira, seja o que for. Você superou algum limite para chegar até a casa do Pai nesse dia. Adorar a Ele e aprender mais dele. Em nome de Jesus, nós precisamos começar a guardar a palavra. Verdadeiramente aprender, verdadeiramente não desperdiçar. Nós sabemos que pouca coisa que a gente ouve, a gente memoriza. Ainda mais quem fala muito que nem eu. Sei os canseira. Mas se guardar uma frase, já valeu a pena em nome de Jesus. Grave a palavra de Deus. Porque no dia mau, no dia da adversidade, no dia que você estiver no seu limite, você vai lembrar de alguma coisa dessa aqui e vai ser isso que vai te dar ânimo para ir além. Não é a minha palavra, é a palavra do Senhor. Amém, Jesus. Aleluia. Glória a Deus. E além de Jabes, eu quero trazer outro exemplo. Rapidamente, também está no livro de 1 Crônicas. Glória a Deus. Também é descendência de uma tribo de Israel. Agora não é Judá, agora é Efraim. 1 Crônicas 7. Eu já ministrei essa palavra aqui sobre os descendentes de Efraim. Se eu não me engano, foi em 2024. E Deus me lembrou muito dela, porque também é uma história de superação. 1 Crônicas 7, 20. Eu não vou ler o texto todo. Aqui fala de Efraim. Aleluia. Fala toda a descendência de Efraim. Nós lembramos aqui da linhagem de José e os filhos dele. E aí os filhos de Efraim, 2 filhos de Efraim morreram. Não vamos entrar no contexto histórico aqui, diz que eles estavam ali na fronteira, com o povo filisteu, roubando gado, foram mortos e tal. Nós vamos só analisar o contexto de sofrimento também. Um contexto doloroso. Um pai perdeu 2 filhos. Aleluia. Descendente de Efraim. Pelo que muitos dias, versículo 22. Pelo que muitos dias chorou Efraim seu pai, cujos irmãos vieram para consolar. Versículo 23. Depois coabitou com sua mulher, e ela concebeu e teve um filho, a quem ele chamou
27. Aonde vai culminar? Aonde vai terminar essa descendência de Efraim? De quem foi filho Num? De quem foi filho Josué? Tiveram perdas, tiveram mortes, tiveram dores, tiveram sofrimento. E se eles tivessem parado? Josué não teria nascido. Aleluia.